alguma pessoa? Imagina que agora você está de frente de uma pessoa muito importante, que tem muita influência. Você saberia como agir? Você saberia o que falar, o que fazer? Muitas vezes a gente tem essa reação por não conhecer essa pessoa influente e importante de forma íntima. O que vai te ajudar em situações como essas, de você estar de frente de uma pessoa super importante e saber como se portar e ter mais liberdade na presença dela, é o seu nível de intimidade com ela. Imagina que agora você está de frente para o seu chefe e vai fazer um pedido para ele, assim, que vai definir a sua carreira. Como que você iria se sentir? Ia ficar nervosa, né? Mas agora imagina que, na verdade, o seu chefe é o seu pai. E aí, como você se sentiria? Mudou algo dentro de você? A posição de autoridade não determina muito quando você tem um grande nível de intimidade. Assim é com o nosso pai. Ele é o Senhor, ele tem autoridade sobre a nossa vida. Mas ele também é o nosso pai, que ama e cuida de cada uma de nós. A forma como você enxerga Deus vai determinar o seu nível de intimidade com ele. Entenda, o seu pai não vai deixar de te ouvir só porque você não está de joelhos diante dele. Sabe por quê? Porque ele enxerga o seu coração. Deus sempre quis se relacionar com o homem, desde o jardim, mas a religiosidade acabou transformando o Deus de intimidade em um Deus inacessível, inalcançável, um Deus distante de nós. E eu sei que cada uma de nós aqui teve uma experiência com um pai terreno. Eu sei que se eu parar para perguntar para vocês como foi, qual história, se eu te perguntar assim, me conta uma história que você lembra com o seu pai. Eu sei que cada uma vai ter uma história para contar. Algumas vão ter histórias alegres, momentos felizes com o pai, outras vão ter histórias mais tristes, momentos de angústia, e algumas não vão ter nem história para contar, porque não teve um pai presente durante a vida. Mas é isso que eu quero te lembrar. Deus é pai, mas ele não é como o seu pai. E é automático do ser humano transferir experiências. Então talvez você esteja transferindo para Deus a experiência que você teve com o seu pai terreno. E aí isso está te impedindo de desfrutar da paternidade de Deus, daquilo que Deus quer te fazer viver nele e quer que você se enxergue como filha. Mas toda essa mágoa, essa angústia, talvez essa história mal resolvida com o seu pai terreno esteja te bloqueando para viver as bênçãos do seu pai celestial. Não importa que tipo de pai você teve, se foi um pai super autoritário que só aparecia para brigar, colocar de castigo e quando você fazia alguma coisa de errado. Se você teve um pai assim, provavelmente você vai enxergar Deus como um pai que está te esperando errar, cair, pecar para poder vir e te punir. Se você teve um pai super liberal, super permissivo, que tudo acabava em pizza, que nunca brigava com você, você vai achar que Deus também é assim, que você pode errar, pecar, fazer o que bem entender, afinal Deus é amor, Ele me perdoa, não tem problema nenhum. Mas olha, diferente do seu pai, Deus cumpre tudo aquilo que Ele fala, e o que é princípio na palavra dele, vai cumprir também. E talvez você tenha tido um pai ausente, que te deixou, que foi embora, e que não esteve com você nos momentos que você mais precisou, nos momentos que você precisava de colo, de cuidado, de ensino. Ele não estava ali. E aí você acha que Deus vai fazer a mesma coisa com você. Que no momento que você mais precisar, no momento que você estiver no meio de uma tempestade, Ele não vai estar no barco. Mas entenda, Deus é pai, mas não é como o seu pai. A paternidade de Deus é perfeita. E hoje Ele está te chamando para te restaurar nesse lugar, no seu lugar de filha. Você tem um pai, você foi escolhida por ele, desejada desde antes de estar no ventre da sua mãe. Você não é um erro. A sua família pode falar que você foi um erro, que você não foi planejada, que não queriam que você nascesse, mas a verdade é que Deus já tinha planejado cada um dos seus dias antes de qualquer um deles existirem. E quando você entende o poder da paternidade de Deus, a sua identidade como filha, você não se permite mais ficar prostrada diante das situações. Sabe por quê? Porque Deus te conhece. Ele te conhece em detalhes. Cada erro, cada acerto, cada qualidade que você tem, cada defeito que Ele quer consertar. Ele conhece tudo e ainda assim Ele te escolhe todos os dias. Agora eu quero ler com vocês a passagem de Romanos 8, do 15 ao 16. Vamos lá. Pois vocês não receberam o espírito de que escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai.
O Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. É muito importante que a gente entenda aqui em Romanos, quando ele fala sobre um espírito de adoção, que nós fomos adotados por Deus, é porque na visão romana, todos os filhos precisavam ser adotados, até os filhos legítimos. E eu sei que aqui no Brasil a gente não tem essa cultura. A gente tem a cultura de olhar para o filho adotado com um olhar de rejeição, de uma segunda escolha, de um plano B. Muitas vezes as pessoas que foram adotadas têm essa visão, ou as pessoas de fora veem dessa forma, mas para Deus não é assim. Ele adotou cada uma de nós por meio do seu Filho, Jesus Cristo. E essa adoção era uma escolha. Ele escolheu sacrificar o seu único filho, para que todos nós fôssemos filhas dele. Ele escolheu cada uma de nós. Não ache que você é um erro no caso, que você é um erro de percurso, porque você foi escolhida por Deus, separada por Ele. Ele te criou de forma única, para um propósito determinado para a sua vida. E agora que você entendeu que você tem um pai, eu quero que você entenda o seu lugar de filho. E aí nós vamos para Lucas 15, a partir do versículo 11, que fala sobre o filho pródigo. E quantas de nós, como filho mais novo, por imaturidade, desperdiçamos aquilo de mais precioso que Deus já nos deu? Sabe, fazendo o quê? Esperando esmolas, andando como mendigas, sabe? Porque a passagem fala que ele pensou em comer a comida dos porcos. E quantas de nós não estamos aceitando migalhas emocionais, quando na verdade a gente tem todo o amor de Deus disponível pra gente? Quantas de nós a gente às vezes aceita um pouquinho da atenção de alguém, afinal é melhor do que nada, quando na verdade Deus está ali disponível para te ouvir, para falar com você. E também, quantas de nós já não estamos como o filho mais velho, né? Que está ali na presença do Pai, entende que o Pai está ali do nosso lado, escolheu estar ao lado do Pai, mas não desfruta da herança que já tem. Não anda como uma filha que tem toda a bênção celestial disponível, toda a cura disponível, como alguém que é próspera, porque é aí sim que Deus nos chama. Nós somos herdeiras dele. Mas a gente não anda nessa altura, mesmo estando ao lado dele. E aí fica se perguntando, mas Deus, por quê? Por que a fulana que chegou agora está vivendo aquilo que eu nunca vivi? Por que a fulana que chegou agora está recebendo o que eu nunca recebi? Entenda, você é filha amada, escolhida do Pai. Viva a altura daquilo que Ele está te chamando, do título de filha que Ele te deu. E acesse todas as bênçãos celestiais que Cristo Jesus já conquistou na cruz por você. Eu tenho certeza que se você buscar o seu Pai em intimidade, Ele vai te responder. Ele não vai ficar calado e ainda vai te anunciar coisas novas e maravilhosas sobre a sua identidade de filha que você ainda não sabe. E agora eu quero te convidar a fazer uma oração. Eu não sei qual é a história que você tem com seu pai, eu não sei se ele acabou te deixando, você teve uma perda repentina do seu pai, ou se ele nunca foi ausente, ou se ele escolheu mesmo não fazer parte da sua vida, ou se de alguma forma durante a sua infância, durante algum tempo ele pode ter te machucado e te deixado feridas. Nesse momento nós vamos orar juntos para que o Espírito Santo possa vir e trazer cura a qualquer que seja a ferida que está no seu coração. Vamos orar juntos? Feche seus olhos. Espírito Santo, eu te convido a entrar na casa, Pai, e no coração de quem está assistindo esse vídeo agora. Que não seja só uma aula que ela está assistindo, mas que seja uma cura que ela vai viver agora, em nome de Jesus, Pai. Eu não sei qual é a ferida, eu não sei qual é a história que ela teve com o pai terreno dela, mas eu creio que o Senhor hoje, Deus, tem uma restauração para fazer nessa história. Eu sei que o Senhor hoje, Deus, vai vir com o seu bálsamo e vai curar essa ferida, Pai. Eu creio que o Senhor vai trazer cura para esse lugar, Pai. Que mesmo que ela não tenha tido boas experiências com o pai terreno dela, ela vai viver lindas experiências e sobrenaturais na Tua presença, Senhor. Que ela possa entender que o Senhor é Pai, mas que não é como o Pai dela, que o Senhor vai cuidar, que o Senhor vai proteger, que o Senhor vai prover e vai estar com ela todo o tempo. Que ela entenda que ela é uma filha amada, escolhida e herdeira de todas as suas bênçãos, Senhor. Que nesse momento ela saia dessa aula entendendo que o Senhor é um bom Pai, que o Senhor é um Pai amoroso, que o Senhor é um Pai cuidadoso e que ela não vai ter mais falta de nada, inclusive de um Pai, porque hoje o Senhor se faz presente na vida de cada uma das suas filhas. Em nome de Jesus. Amém. Amém?